Nessa série de estudos, já vimos por que trabalhar e para que trabalhar. Ainda falta uma pergunta a ser respondida: como trabalhar? O objetivo desse estudo não é ensinar técnicas de trabalho. Há vários cursos e profissionais experientes que podem nos ajudar nessa área. Nosso estudo tratará da postura cristã no trabalho. Você já reparou quantos passos errados podemos dar na vida simplesmente por fazer o que achamos ser o melhor? Às vezes agimos com o melhor das intenções e mesmo assim as coisas vão mal. Outras vezes deixamos a ética de lado e atropelamos tudo que está à nossa frente, apenas para alcançar nosso objetivo e satisfazer os desejos do nosso coração. Esse estudo trata de um evento muito importante ocorrido na vida de Abraão. O que será que esse evento tem a ver comigo e com a Igreja de Cristo? E que aplicações isso pode ter para a minha postura profissional? É o que veremos no estudo de hoje. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1 a 8. O modo como nos portamos no trabalho tem muito a dizer sobre a nossa fé. É bem possível que você acredite que é um bom funcionário, cumpre suas tarefas e tem uma postura profissional mediana, parecida com a da maioria das pessoas. Em uma frase, você faz o que todo mundo faz. Temos um problema aqui, um problema sério. A conduta cristã não deve se orientar pela postura média da sociedade. Nossa única regra de fé e conduta é a Bíblia, e ela nos ensina que o cristão deve ter domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, conforme nós encontramos em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o que o domínio próprio tem a ver com o modo como trabalhamos? Como ele se aplica à nossa realidade profissional? Em primeiro lugar, controle seus desejos. É normal termos desejos ligados à nossa área profissional, desejo de fazer cursos, de ser promovido, de receber atribuições importantes, de conquistar cargos de confiança, enfim, é normal desejarmos alcançar plena realização profissional. Se considerarmos que a realização profissional faz parte do propósito de Deus para a vida humana, esses desejos se tornam ainda mais normais e naturais. O problema surge quando somos dominados por eles. A ordem natural é dominarmos os nossos desejos, nunca o inverso. Ao lançar sua maldição sobre Caim, Deus o advertiu: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Como consequência da queda, temos muita dificuldade em lidar com nossos desejos. Com muita frequência nos deixamos dominar por eles. Isso é o que acontece, por exemplo, quando somos dominados pelo desejo da bebida ou do dinheiro. No trabalho, quando somos dominados pelos desejos, as consequências costumam ser muito ruins. Há pessoas, por exemplo, que são de tal modo dominadas pelo desejo de promoção que fazem não apenas o que é lícito,
mas também o que é ilícito para alcançá-la. Mentem, trapaceiam, omitem, escondem documentos, apagam arquivos, falsificam assinaturas. Essas pessoas fazem literalmente tudo o que estiver ao seu alcance para alcançar sua promoção, sem se importar com os limites impostos pela ética ou mesmo pela lei. E isso é pecado. Os desejos de desenvolvimento profissional precisam ser dominados pelo cristão para que se harmonizem com sua fé. O desejo de progredir no emprego é legítimo, desde que seja dominado. Se você quer ser promovido, procure trabalhar bem, estudar, dedicar-se. Essa é a maneira correta. Faça o seu melhor e confie na providência de Deus que nos dá o que é melhor. Veja o que aconteceu com Abraão. Ao receber pela primeira vez a promessa do Senhor, Abraão partiu de sua terra natal em obediência à palavra do Criador. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4, você encontra isso. No entanto, desde o primeiro momento, Abraão deixou a desejar com relação à sua obediência. A ordem do Senhor foi clara: sai da tua terra, da tua parentela. Gênesis 12, 4, porém, faz um relato interessante. Diz que Ló, o sobrinho de Abraão, foi com ele. Essa desobediência causou sérios problemas mais adiante. A terra não podia comportar os rebanhos de Abraão e Ló, e houve contendas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão e Ló finalmente se separaram, como era da vontade do Senhor. E a partir daí, a vida de Ló foi marcada por acontecimentos muito terríveis. As desventuras de Abraão, contudo, não pararam por aí. Em suas peregrinações ao entrar no Egito, Abraão mentiu e orientou Sara, sua esposa, a mentir sobre o seu relacionamento conjugal. Tendo medo de que os egípcios os matassem por causa da formosura de Sara, Abraão havia dito que ela era sua irmã e não sua esposa. O resultado disso foi que Faraó a tomou para ser sua mulher e foi punido por causa disso com grandes pragas. Você encontra em Gênesis capítulo 12, versículos 10 a 20. Mais tarde, vendo que Sara não tinha filhos, Abraão resolveu, em acordo com Sara, tomar Agar, sua escrava, para que ela desse um filho a ele. Parece que Abraão estava ansioso para ajudar o Senhor a cumprir a promessa que havia feito. Essa decisão também não foi sábia. Os desentendimentos entre Agar e Sara fizeram com que Agar fosse expulsa para o deserto, juntamente com seu filho Ismael. É nesse contexto que chegamos ao texto de Gênesis capítulo 17, versículo 1 a 8. As primeiras palavras de Deus a Abraão aqui são: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O texto original, no hebraico, é enfático. Literalmente o texto diz: eu é que sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão tomou as providências que achou necessárias para cumprir a promessa que o Senhor havia feito. Ele se esqueceu de quem fez a promessa foi o Senhor, e por isso o cumprimento também vem do Senhor. Enquanto Abraão tentou fazer as coisas ao seu modo, tudo caminhou muito mal. Desobediência, contendas, mentira, relacionamento extraconjugal, nada disso faz parte do modo divino de agir. Abraão precisava aprender que não podia agir como se fosse senhor de sua própria vida, como se o cumprimento da promessa de Deus dependesse de sua astúcia ou de suas artimanhas, em vez de depender da ação graciosa do próprio Deus. O livro de Provérbios nos adverte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Nosso conhecimento sobre nós mesmos e sobre a nossa própria vida é limitado e imperfeito. Não sabemos tudo. Nosso conhecimento sobre nossa vida é prejudicado ainda pelas nossas limitações e pela própria natureza do assunto. As pessoas que conhecemos mudam diariamente, as circunstâncias da vida estão em mudança permanente e até as instituições mudam. Portanto, quando tomamos decisões com base apenas em nosso conhecimento sobre nossa vida, corremos um risco imenso de dar passos errados. Deus, no entanto, conhece todas as coisas, sabe o que é melhor para nós e nos ama. Por isso é tão importante buscarmos a direção de Deus e agirmos de acordo com Ele, não de acordo com nossas preferências do momento. Assim como Abraão, nós também somos tentados a atropelar os preceitos bíblicos quando assumimos a responsabilidade de sermos senhores de nossa própria vida. Não podemos nos deixar levar pelo pensamento de que os fins justificam os meios. Ter um objetivo, por mais nobre que seja,
e agir com trapaças, mentiras, injustiça e todo tipo de artimanhas pecaminosas para alcançá-lo, não condiz com aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. O modo como agimos para alcançar nossos objetivos faz parte do processo. O uso de artimanhas é um caminho da sabedoria deste mundo, que no dizer de Tiago, não é sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago capítulo 3, versículos 15 e 17. Vivemos em um mundo mau, por isso é natural que sejamos tentados a acreditar que neste mundo não há lugar para pessoas que sejam dispostas a alcançar objetivos legítimos pela utilização de meios legítimos, deixando de lado muitos recursos que parecem ser muito eficazes, como a mentira e a bajulação. No entanto, é neste mundo mau que vivemos e é nele que nós temos o dever de sermos o sal da terra e a luz do mundo. É claro que isso não será possível se nós também carecermos de sal e de luz. As palavras seguintes, dirigidas por Deus a Abraão, mostram que ele estava dando um enfoque errado à sua vida. Ele acreditava que tinha que ser o Senhor de sua própria vida. Você já deve ter ouvido esse falso conceito por aí, não é? Quando, na verdade, Abraão tinha que se preocupar em andar na presença de Deus. Os afazeres e preocupações do dia a dia são muito e variados. A correria da vida moderna toma a maior parte de nosso tempo, de nossa saúde, de nosso vigor e de nossa dedicação, fazendo com que percamos o foco bíblico. Passamos tempo demais correndo atrás do vento e tempo de menos nos dedicando à oração e à leitura bíblica. Passamos tempo demais preocupados com afazeres diversos e não dedicamos tempo a uma vida devocional. Deixamos de lado os pilares de uma vida devocional agradável a Deus, alegando que não sobra tempo em nosso dia a dia para a leitura da Bíblia e a oração. Jesus nos ensinou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, afirmando que as demais coisas, sustento do pão e vestes, nos serão acrescentadas. Abraão tinha de aprender essa lição. Viver freneticamente como se tivesse uma batata quente nas mãos não é uma decisão sábia. Ele tinha recebido a promessa de Deus, tudo o que tinha de fazer era viver piedosamente, zelando por sua comunhão com o Senhor, cultivando uma sólida vida de santidade, enquanto Deus, a seu tempo e do seu modo, preparava o cumprimento da promessa. A Bíblia é bastante clara com relação a isso. Ela nos ensina: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Salmo 127, versículo 20. E ainda: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 e versículo 15. Estamos muito acostumados a buscar resultados momentâneos e instantâneos. Apertamos um botão e as coisas acontecem. Damos um clique e as coisas aparecem em nossa tela de computador ou celular. Quando essa mentalidade de rapidez é transportada para todas as áreas de nossa vida, os resultados são péssimos. Estamos perdendo a capacidade de esperar pela ação de Deus a seu tempo e a seu modo. A Bíblia nos ensina que há tempo para tudo debaixo do sol, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. Precisamos, portanto, recuperar a capacidade cristã de esperar pela orientação e ação de Deus. Lembre-se que longanimidade, que é paciência, e domínio próprio, são fruto do Espírito. Isso mesmo, eu não falei errado. Não são frutos do Espírito, mas longa paciência e domínio próprio e demais que a Bíblia cita são fruto do Espírito. É um fruto, é algo único, forjado em nós pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. O ensino de Jesus sobre as aves e os lírios é verdadeiro, em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, quando Jesus nos ensina a observar como as aves e os lírios são alimentados e são vestidos sem se preocuparem, sem eles mesmos agirem em favor deles mesmos para que aquelas necessidades sejam supridas. E essa é a lição importante que nós devemos aprender, não é?
que a nossa paciência e o nosso domínio próprio, fruto do Espírito Santo em nós, precisam ser praticados, para que nós possamos sempre esperar na boa e agradável vontade do Senhor e na sua providência que tem sempre nos assistido. Deus jamais abandona os seus. A igreja cristã precisa reaprender a viver com os olhos postos no céu, não na terra e nas suas coisas passageiras. O que Deus tem reservado para nós é muito melhor do que aquilo que pensamos que podemos fazer com nossas próprias forças. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa maravilha, esse texto maravilhoso, essa promessa maravilhosa da Bíblia para a igreja do Senhor Jesus, para o povo de Deus, nós encontramos em Efésios capítulo 3, versículo 20. Por tudo isso, esperar em Deus é uma atitude sábia. Certamente isso não significa que devamos parar de planejar e agir. Deus não quer que seus filhos e filhas sejam omissos e negligentes, como ensina Provérbios 6, versículo 6. Vai ter com a formiga o preguiçoso, considere os seus caminhos e sê sábio. E também em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. O próprio Abraão, depois desse encontro com Deus, continuou planejando e agindo, e não foi repreendido por isso. Ele peregrinou em Gerar, fez aliança com Abimeleque, foi provado e zelou pelo matrimônio do seu filho Isaque. O que tanto a Bíblia como um todo, como o exemplo de Abraão a partir daqui tem a nos ensinar, é que Deus zela por nós com amor e graça. Por isso não precisamos viver ansiosos, como se não soubéssemos que Deus nos ama e cuida de nós. Nossa primeira e maior preocupação deve ser com nossa santidade. Isso é, a firmeza de nosso relacionamento com Deus e a maneira pela qual expressamos as belezas desse relacionamento em nossa vida.